Ok, combustíveis, óleos e gases. Ok, mas como que a gente pode reciclar? Esse processo tem início com a coleta seletiva, uma ação normalmente oferecida por serviços públicos, visando a separação dos resíduos recolhidos e a correta destinação de cada um deles. E essa prática acaba facilitando a reciclagem, né? Já que os materiais já chegam separados nas usinas de reciclagem. E esses materiais que serão reciclados, eles são separados por cores, como vocês já devem conhecer. O azul indica o descarte de papel, o verde de vidro, o vermelho de plástico e o amarelo de metais. Agora que já sabemos o que é reciclagem, vamos falar um pouquinho do que acontece aqui no nosso país. Apesar do Brasil ser um dos países que mais produz lixo, não observamos políticas públicas efetivas em relação à reciclagem. Por exemplo, o incentivo à coleta seletiva, a criação de usinas de reciclagem e outros, né? Sendo que a maior parte do lixo acaba sendo destinado a aterros e até mesmo lixões. E essa situação leva a inúmeros problemas, como a gente vai ver a seguir. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e vou falar um pouco sobre o destino, a quantidade e o desperdício de resíduos sólidos no Brasil. Para isso, nós vamos ver alguns dados da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, e da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa em Agropecuária. O primeiro dado que nós vamos ver é sobre o índice de reciclagem no Brasil. Estima-se que em 2022, de todos os resíduos sólidos que poderiam ter passado pelo processo de reciclagem, apenas 4% deles passaram. Isso é muito pouco. Além disso, 70% dos brasileiros não separam lixo de forma adequada. Como assim? Isso quer dizer que a maior parte da população brasileira não separa o lixo orgânico do lixo reciclável, que são lixos diferentes, como vocês viram anteriormente. Isso dificulta ou até inviabiliza o processo de reciclagem, que é um processo muito importante para a gente dar o destino correto e adequado a esses resíduos sólidos. Além disso, em 2022, cada brasileiro produziu cerca de 380 quilos de lixo por ano. Isso representa mais de 1 quilo de lixo produzido por dia. Também trouxe um dado sobre 40% do lixo coletado ter sido destinado para áreas inadequadas. E isso é algo muito absurdo, porque desde 2010 existe uma lei sobre o descarte apropriado dos resíduos sólidos. Mesmo assim, cerca de 30 milhões de toneladas foram direcionados a lixões, que são locais totalmente inapropriados, como vocês viram anteriormente. Essa quantidade de lixo produzido seria o suficiente para lotar 700 estádios do Maracanã. Então é um volume gigantesco de lixo produzido. Além disso, no ano de 2018, estima-se que em um único período de ano, o desperdício de alimentos de família brasileira composta por 3 pessoas ultrapassou o valor de R$ 1.002. Esse valor é maior do que o salário mínimo da época, então é um desperdício que acaba gerando custos financeiros muito grandes também para as famílias. Mas fazendo um panorama geral, a gente tem que pensar que, de acordo com a legislação atual, a implementação da coleta seletiva, que é a iniciativa que possibilita a reciclagem, é responsabilidade do município. Mas para a gente assegurar a reciclagem dos resíduos sólidos, é necessário uma ação conjunta da população e do município. Então, nós, cidadãos, somos responsáveis por separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Mas a gente depende, principalmente, que o município assegure a coleta seletiva em todos os bairros ou disponibilize pontos para que a gente possa colocar esses materiais recicláveis para que eles possam ter um destino adequado e que eles estejam, nesses pontos de coleta, sejam bem distribuídos pela cidade, para que a gente consiga dar um destino apropriado para todo esse volume de lixo produzido. Ou que a gente também tenha iniciativas para reduzir esse consumo exacerbado, como vocês viram a questão dos 5 R's anteriormente. O descarte inadequado dos resíduos pode levar, por exemplo, a alagamentos e inundações, consequência da obstrução das vias de escoamento da água, além do aumento da poluição do solo, do ar e da água, prejuízos ao turismo e problemas de saúde pública, devido ao aumento da frequência de doenças. E além disso, pode ocorrer acidentes com coletores, que frequentemente se cortam com cacos de vidro, e ainda a morte de inúmeros animais pela ingestão desses materiais, como tartarugas e aves. E também vale ressaltar que quanto mais tempo o material demora para ser decomposto, mais poluente ele será para o ambiente. E dessa forma, é extremamente necessário repensarmos nossas atitudes em relação ao quanto consumimos, visando a sustentabilidade. Olá pessoal, tudo bem?
Meu nome é Camila e eu vou mostrar para vocês o material digital que a gente preparou para o desenvolvimento desses projetos aí na escola. Então, a nossa cartilha, o nosso material digital, ele se chama Manual Criativo Lixo Inteligente. E ele tem por função apresentar aos estudantes novas formas de utilizar materiais orgânicos e inorgânicos que costumam ser jogados fora, mas que podem ter um novo destino. Então, essa é a capa do nosso material. Dentro dele, a gente tem o sumário. Nesse sumário, a gente encontra o guia ali dessas receitas envolvendo aproveitamento de cascas, brinquedos com materiais recicláveis e até mesmo uma ideia de jardim vertical utilizando canos de PVC, né, que costumam sobrar ali nas obras e acabam por virar entulho. Então ele está separado em resíduos orgânicos e resíduos inorgânicos. E aqui a gente tem os exemplos. Então a gente tem shampoo à base de caroço de abacate. E todas as nossas receitas ou exemplos de materiais, eles vão ter os ingredientes ou materiais necessários e o modo de preparo ou como fazer. Então ele vem bem explicadinho para facilitar ali nessa reutilização desses materiais, para dar um novo fim a esses materiais tanto orgânicos quanto inorgânicos. Então a gente tem sucos, a gente tem chips, a gente tem a ideia de composteira doméstica, bilboquê com garrafa PET, sacola de lixo feita com jornal, inclusive a gente vai mostrar como fazer essa sacola para vocês. Baldinho de pipoca, o jardim vertical que eu tinha comentado. E até mesmo prateleiras com sobras de madeira. Então sempre que tem uma obra, alguma coisa que utiliza, sobra alguns pedaços de madeira e eles podem virar prateleiras em casa e ter uma utilidade ali para o nosso dia a dia, né? A gente tem as referências, então de onde a gente tirou essas ideias. E além desse material, a gente também preparou um material complementar, justamente para facilitar e auxiliar na aplicação desse material nas escolas, na realização de projetos e até mesmo na comunidade em geral. Então, esse material complementar, ele conta com um questionário. Esse questionário ele pode ser passado ali para os envolvidos para averiguar o que eles sabem sobre lixo e sobre descarte, e assim quem está organizando a atividade consegue já saber o que eles sabem e o que não em relação a essa questão do lixo. E a gente também separou um material multimídia, né? Envolvendo um documentário e um filme. Então, o documentário é o Ilha das Flores, muito conhecido, e o filme é o Wall-E. E tanto o documentário quanto o filme, eles vão abordar essa problemática em torno do descarte, né, de materiais orgânicos e materiais inorgânicos. Então, esse é o nosso material. E aí, quando vocês tiverem um tempinho, abram ele com calma, vejam as receitas, o que precisa. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer aquela sacola utilizando o jornal. Bom, pessoal, agora que a gente já viu o manual, vamos mostrar para vocês um dos exemplos que a gente tinha dentro dele, que é a sacola de jornal. Para começar, a gente precisa abrir essa folha de jornal para que a gente consiga fazer todas as dobraduras necessárias. Em seguida, a gente vai dobrar uma das pontas em direção ao outro lado da folha de jornal, assim como mostrado aí na imagem. E a gente vai virar esse jornal para o outro lado. Se vocês separarem, sobrou uma bordinha quando a gente fez essa primeira dobradura. Para que essa dobrinha não fique aí aparecendo, essa bordinha, a gente vai colocar ela para dentro, porque depois isso vai influenciar no nosso acabamento e a gente vai desvirar esse jornal voltando para o lado que estava inicialmente. Uma das pontas aqui não tinha a bordinha sobrando, a gente vai levar lá para o meio do jornal e em seguida a gente leva o outro lado que tinha a bordinha e se a gente olhar já tá com uma cara de sacolinha, certo? Além disso, essa pontinha que sobrou a gente vai colocar ela para dentro e os dois triângulos maiores vão ser colocados para fora, assim como nessas imagens aqui, e a gente já consegue ver a nossa sacolinha pronta. Aqui a gente tem uma garrafinha dentro para mostrar a profundidade e depois ela colocada em um recipiente, que no caso é um cestinho de lixo. A gente sabe que quando tem obra na casa, acaba sobrando alguns latões de tinta que vão para o lixo e a gente não sabe o que fazer com eles. Uma opção é justamente utilizar esses latõezinhos de tinta como lixeirinhas, como latinhas de lixo, e aí a gente coloca essa sacola de jornal dentro delas e assim a gente tem um lixo super funcional.
Bom, pessoal, através da nossa apresentação e do nosso material, a gente buscou proporcionar ferramentas para dar novos destinos ao lixo doméstico e escolar e colaborar para o desenvolvimento de pensamento crítico acerca da problemática do descarte inadequado desses resíduos, né? Então, como assim? A partir, né, das receitas e dicas ali no Manual do Lixo, a gente tentou trazer alguns novos caminhos para a gente dar, né, a esses resíduos sólidos que antes a gente iria acabar descartando e poderia ter um descarte inadequado, caso a gente não fizesse separação direitinho desse lixo ou se não houvesse a possibilidade de coleta seletiva ali no nosso bairro. Além disso, a gente busca, né, um enriquecimento em conjunto dos alunos desse material. Então é possível que vocês ou outros alunos adicionem receitas e dicas para a gente reaproveitar esses resíduos sólidos, né, tanto do ambiente doméstico quanto escolar. E esse manual ele pode ser disponibilizado na biblioteca da escola e também pode ser divulgado para outras pessoas, né? Para a gente conseguir atingir um público maior e, né, alterar assim a realidade local, regional, né, em relação ao lixo. E aqui estão nossas referências, se vocês quiserem ler, né, algumas notícias em relação a esse processo dos resíduos sólidos. E estamos disponíveis, né, caso vocês queiram conversar também um pouquinho mais sobre essa questão. Muito obrigado pela atenção.